Bom pessoal, aqui a gente vai mostrar como é que se configura uma VLAN privada em switches Dell Power Connect 3048. Antes da gente demonstrar, é necessário a gente definir alguns conceitos importantes. As PVLANs fornecem um isolamento da camada 2 entre portas dentro de um mesmo domínio de broadcast. Podem ser usadas em outros segmentos de rede e podem prover acesso a recurso compartilhado, sem a necessidade do uso de um roteador ou outro dispositivo de camada 3, que é a camada de rede. Existem três tipos de portas nas PVLANs. A primeira é a porta isolada, um termo em inglês é Isolated Port, que pode se comunicar apenas com uma porta promíscua. Tem também a porta comunitária, Community Port, pode se comunicar com outras portas na mesma comunidade e em portas promíscuas. E, por fim, a porta promíscua, Promiscuous Port, pode se comunicar com ambas as portas, tanto isolada quanto comunitária. Aí a gente pode ver a topologia usada neste exemplo aí. A gente pode ver aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, o cliente A e o cliente B. Ambos fazem parte da comunidade 10, aqui definido em vermelho. E esses dois hosts estão conectados. O cliente A na interface E2 e o cliente B na interface E4. Já aqui no meio da tela existe o cliente C, que faz parte da comunidade número 11. Este, por sua vez, está conectado na interface E14. Lá em cima é definido o IP, o 92.168.0.100/24, esse aí. Mais para a direita, abaixo, a gente tem o servidor web, que está linkado à interface E30. Ao lado dele, o servidor FTP, na interface E32, e ao lado do servidor FTP, o servidor de e-mail, na interface E34. E mais acima, o firewall e ou roteador, na interface G2. Aqui a gente dá início à configuração básica, antes de propriamente fazer as configurações da Private VLAN. A gente começa aqui acessando o console, digitando o comando configure depois, para poder entrar no modo configuration. Dentro do modo configuration, a gente digita o comando interface VLAN 1, definindo, acessando a interface VLAN 1. Abaixo a gente tem a definição do IP, com o comando IP address 192.168.0.100, que é o /24 dessa VLAN 1. E aqui embaixo o comando exit, para poder sair desse modo de configuração da interface. Agora a gente vai adentrar na configuração mesmo da Private VLAN. Nesse exemplo da Private VLAN, na configuração da VLAN primária, a gente usa o ID definido como 1000. Mais abaixo a gente acessa novamente o console, ou terminal, digita o comando configure, acessando o modo configuration, e a gente digita o comando VLAN database. Ao acessar essa VLAN, a gente define o valor ID com 1000, como falei anteriormente. Daí a gente sai dessa configuração VLAN e no modo configuration a gente define a interface VLAN como 1000 novamente, como a gente viu lá na topologia, né? Ao acessar a interface VLAN 1000, a gente define ela como a Private VLAN Primary, ou seja, a primária vai ser essa VLAN 1000.
Ainda nas configurações, a gente começa aqui especificando a Community VLAN, associando ela com a VLAN primária. A gente entra aqui no modo Configuration, Interface e define a Private VLAN Community ADD 10, 11, ou seja, vai adicionar as comunidades 10 e 11, como a gente mostrou lá na topologia, que são os clientes A, B e o cliente C. Abaixo a gente especifica a VLAN isolada ou Isolated VLAN e associá-la com a VLAN primária. O comando utilizado é esse abaixo, Private VLAN Isolated 20, que esse 20 aí é a porta isolada. Só para a gente ter um pouco de atenção nessa observação aí, que é apenas uma VLAN isolada que pode ser associada a uma VLAN primária. Mas agora nesse slide a gente vai configurar as interfaces. A gente acessa o modo Configure, define o range da interface Ethernet é 2 e é 4, ou seja, a interface é 2 e é 4. E ao acessar o modo Interface, depois de definirmos ali a interface, a gente define o modo Private VLAN para a comunidade. Logo abaixo a gente define no modo Private VLAN a comunidade número 10. Depois a gente sai e com o comando Exit e configura a interface Ethernet E14. Ao acessar essa interface com o comando Interface Ethernet E14, a gente utiliza o modo Private VLAN Community novamente e define a comunidade 11 com o comando Switch Port Private VLAN Community 11. Depois saímos Community 11 e definiremos as demais interfaces com o comando Interface Range Ethernet E30, E32 e E34. Depois utilizamos o comando Switch Port modo Private VLAN Isolated para a gente dar início à configuração do modo isolado da porta Isolated. Abaixo o comando Switch Private VLAN Isolated 1000. Depois a gente sai dessa definição, dessa configuração, para configurar a interface Ethernet G2 com o comando Interface Ethernet G2. Abaixo a gente vai configurar a porta promíscua com o comando Switch Port Modo Private VLAN. Ao acessar esse modo promíscuo, a gente define também com 1000 a Private VLAN dentro do switch. Aqui a gente pode verificar as configurações realizadas com os comandos executados anteriormente. A gente pode ver aqui que a VLAN primária definida com 1000, a isolada com 20, a comunitária 10 e 11, a porta promíscua ficou definida com G2 e as portas isoladas é 30, E32 e E34. Abaixo a gente vê uma demonstração também. Portas Ethernet 2 e 4 equivalem à comunidade 10 e a porta E14 equivale à comunidade 11. A gente conclui que ao efetuar essas configurações foi possível atingir os seguintes objetivos. Os clientes do host A e B podem se comunicar uns com os outros e com o firewall ou o roteador. Eles podem também se comunicar com o cliente C ou com os servidores. O cliente C, por si só pode se comunicar com o firewall ou com o roteador. Se outro cliente for adicionado àquela comunidade 11, será capaz de se comunicar com o cliente C. Os servidores só podem se comunicar com o firewall ou com o roteador. Se a segurança em um dos servidores estiverem
Se estiver comprometido, isso impedirá que o atacante use este servidor para atacar os servidores clientes. Servidores ou clientes, desculpe. Os servidores que ele informa aqui são aqueles lá da topologia. O servidor FTP, o servidor web e o servidor de e-mail. É isso. Vamos falar dos comandos de configuração dos switches Brocade. E imagine a seguinte situação: nós temos uma VLAN primária, uma VLAN, duas VLANs de community, comunitárias, e uma isolada. Funciona aqui a estrutura da seguinte forma: você tem o firewall, que dá acesso externo à internet. Aí você tem aqui uma ligação do firewall com a porta 32 da VLAN. Essa porta tem ligação com a porta 35 e 36. E essas VLANs, elas têm comunicação entre si. Porém, as isoladas, elas não têm comunicação entre si, tendo comunicação direta apenas com a porta 32 da VLAN primária. Aqui nós temos comandos para configuração dessa estrutura. Então você tem o primeiro comando aqui, VLAN 901, que é para configurar a VLAN 901, que ela é uma VLAN do tipo Community. Então, Untagged Ethernet 35 to 36. Ele adiciona essas portas não marcadas 35 e 36. Aqui o type, ele especifica que essa VLAN ela é Community e sai. Configurando a 92 aqui, ela é isolada, tem as portas 39 e 310. Então, Untagged Ethernet, ou seja, adicione portas não marcadas 39 e 310, PVLAN type isolado, tipo isolada, e sai. A 3, ela é uma VLAN do mesmo tipo da 901. Tá aqui, ó, 901, 903. É comunitária. E ela tem ligação, no caso o exemplo aqui da porta é só do 901. Lá ele demonstra outras portas, que é a 37 e a 38. Ele adiciona portas não marcadas, especifica o tipo da PVLAN e sai. E a primária, que é a VLAN 7, que tem a única porta 92 que dá acesso ao firewall e faz com que as outras VLANs tenham acesso à internet através dela. Faz o Untagged Ethernet 32, ou seja, adiciona a porta não marcada, define o tipo de porta primária e agora ela faz a ligação. Faz PVLAN Mapping 901, ou seja, mapeie a VLAN 901 para a porta 32 dessa VLAN. Mapeie a VLAN 902 para a porta 302 da VLAN 7. Mapeie a VLAN 903 para a porta 32 da VLAN 7. O firewall, ele não permite passar broadcast para outras portas. Então, esse comando abaixo aqui, Brocade, PVLAN Preference Broadcast Flood e PVLAN Preference Enough Unicast Flood, Unicast Flood, ele habilita para que as portas possa passar broadcast e unicast desconhecido. E essa de baixo
ela mantém o padrão como é configurado inicialmente no PVLAN Preference Broadcast Flood, ou seja, ela não permite passagem de broadcast. Além daquela situação inicial, nós temos também configuração de PVLANs com switch ligados por duas portas. Então aqui você tem um switch 1, 2, 3 e 4 ligados por duas portas. E aí você tem aqui em cada switch as VLANs, né? E a VLAN de saída, que é essa VLAN 100, que é no modo promíscuo, ela é a primária. Então, os comandos aqui, para configurar o switch 1, que é esse aqui, você tem aqui porta 10, porta 11, 3, 2, 1 e a porta 4 de saída com a VLAN 1 e 2, 101 e 102. A 101 isolada e a 102 comunitária. Então, a configuração é da seguinte forma: VLAN 101, ou seja, eu estou configurando essa VLAN isolada by port. Então ele entra nesse tipo de VLAN e faz um untag de Ethernet 113. Esse untag adiciona as portas não marcadas na porta 3, né? Essa aqui. PVLAN type é o tipo dela isolada. Aí ele entra na byport da 102, que agora ele faz um untagged Ethernet 111 para 112. Essa ligação entre elas, que ela é community, diz que é community e passa para a VLAN 100. A VLAN 100 ela faz um tagged, ou seja, ela adiciona a porta, só que agora é porta marcada, né? Para a 1/1/10, de 1/1/10 para 1/1/11, que é essa aqui, as saídas do switch. Untagged 114, PVLAN tipo primária, e aí ele faz o seguinte: mapeia a 101, a VLAN 101, Ethernet 114, ou seja, para a porta da primária, porta 4. A mesma coisa ele faz com a VLAN 102. E aí ele faz um PVLAN trunk, que identifica o link do switch para a PVLAN. No caso, ele pega aqui a VLAN 101, faz um trunk para que ela saiba quais são as portas de saída de 110 para 111. A mesma coisa se faz com a VLAN 102. A configuração do 2, 3 e 4, o switch 2, 3 e 4, ela é a mesma. Só apenas diferenciando, a partir desse comando aqui, ela define o tipo da VLAN 100 como primária e faz a tag de Ethernet, ou seja, ao invés de identificar uma tag de Ethernet, a porta de saída da VLAN 100, ela faz a ligação, ela faz adiciona portas, né, entre a 10 e a 11, que são as portas de saída do switch, e que vai da seguinte forma: são as portas de saída do switch de cada um deles, que vão para esse switch 1 e por fim para a VLAN 100. E depois de definir que ela é primária, ele faz um trunk também, PVLAN trunk, da VLAN 102 para essas portas de saída do switch 2, 3 e 4, né? Tanto para a VLAN 102 quanto para a VLAN 101. Outra forma de configurar as portas de uma VLAN é a forma dual mode. Essa forma dual mode é uma porta só, ela pode ser configurada
diferente para duas VLANs. Então você tem aqui a VLAN 10, a VLAN 20, né, que cada uma entra por uma porta. E nessa saída do switch é uma porta só dual mode. Então aqui a configuração. VLAN 10 by port, ele entra na VLAN 10, faz um untagged, né, adiciona a porta o 2/10 e faz um tag de Ethernet para o 211, ou seja, daqui para cá, 211, e sai. Entra no byport do 20, faz um tag de Ethernet 29. Esse no caso é tagged, esse é untagged, tá? A diferença das duas VLANs. E na saída vai também para a mesma porta, 211. E aí ele só esse comando aqui, ó, dual mode 10, né? Ele interface Ethernet 211, ou seja, a porta 211, dual mode 10 e exit. Esse 10 é o número da VLAN. E aqui está um resumo da sintaxe, né? Untagged Ethernet, que ele faz, ele adiciona a porta não marcada, né? Para um número de porta, de um número de porta para outro número de porta, como a gente viu nos exemplos anteriores. O mesmo acontece com o tag de Ethernet, só que agora são portas marcadas, né? Essa parte de PVLAN Type Community ou No PVLAN Type Community, para mudar a configuração, pode ser Community isolada ou primária. E PV Type, não PV Type Community. E PVLAN Mapping, ele faz um mapeamento de uma VLAN para uma porta. Esse PVLAN Trunk, ele pega essa VLAN, identifica as portas do switch, né, de um para outro. Esse é usado para switch, né, entre switches, aquele segundo exemplo que a gente viu. E esse PVLAN Preference, que pode ser Broadcast ou Unicast Fluid, que é para permitir ou não, o No para não permitir e tira o No para permitir a entrada de broadcast na rede através do firewall. Então é isso. Olá, professor Cláudio, meu nome é Arius e nós vamos ver agora como criar PVLANs usando o switch MikroTik. Bem, independente do tipo de VLAN que estamos querendo criar, que pode ser separado por portas, protocolos ou até serviços como o DHCP, nós temos que primeiramente e obviamente dar as informações essenciais à VLAN, ou seja, dar nome e endereço a ela. No primeiro comando nós demos um nome, um ID e amarramos a interface que futuramente será usada como trunk. No segundo comando nós demos todo o endereçamento dessa VLAN, no caso 192.168.881/24, é justamente o endereço que ela vai possuir. Dizemos a que interface esse endereço está amarrado, no caso a interface VLAN 99 foi criado logo acima, e dizemos a que rede ela pertence. Após esse primeiro passo, podemos finalmente dizer quais são as portas clientes da VLAN, ou seja, acima nós amarramos uma porta trunk, que seria a Ether 2, e no slide atual nós vamos dizer quais são as portas que poderão transmitir dados por ela. Então, set Ether 6 Master Port Ether 2 informa simplesmente que a porta Ether 6 agora pode transmitir dados pela Ether 2. Subsequentemente, as portas 7 e 8 também estão autorizadas a transmitir dados pela porta Ether 2. Com esse primeiro vínculo, nós poderemos finalmente
fazer a separação entre VLANs. Agora que eu sei qual porta pode transmitir pela Ether 2, eu posso separar essas portas em quantas VLANs forem necessárias. Nesse caso, nós vamos dizer que a porta Ether 6 pertence à VLAN 200, a porta Ether 7 pertence à VLAN 300 e a porta Ether 8 pertence à VLAN 400. É isso que esse segundo bloco de comandos permite. Além de dizer que essas VLANs estão escutando o tráfego, ou seja, estão aptas a capturar pacotes. Finalmente, nós podemos agora criar o canal Trunk. De que forma? Agora que já separamos as portas clientes em suas respectivas VLANs, podemos dizer que todas as VLANs utilizarão a Ether 2 para se comunicar. É isso que esse primeiro bloco de comandos permite. Definir membros da VLAN criando a porta trunk da VLAN, ou seja, estou adicionando a VLAN de ID 200, a porta Ether 2, a VLAN de ID 300, a porta Ether 2 e a VLAN de ID 400, também a porta Ether 2. Com isso, nós já teríamos a divisão ideal entre qual é a minha porta de saída, que seria meu gateway, um exemplo, qual é a minha porta que vai poder transmitir dados pela porta de saída, que seria a Ether 2. Fiz a divisão entre as portas e suas respectivas VLANs e disse finalmente a porta trunk que irá transmitir todas as VLANs. Com isso já teria uma VLAN baseada em portas basicamente configurada. Mas um comando bem interessante que achamos ao analisar o manual da MikroTik é permitir que essas portas das VLANs aprendam quais são os endereços MAC dos dispositivos agregados a ela. É isso que esse segundo bloco de comandos permite, ou seja, permite que a porta Ether 6 que está na ID 200, ou seja, na VLAN 200, comece a escutar e aprender quais são os componentes. Assim subsequentemente, com a VLAN 300 e a VLAN 400. Qual a vantagem disso? A vantagem é que se algum equipamento não autorizado, ou seja, que não esteja na tabela aprendida pelas portas, tente se comunicar com essas portas, ela simplesmente é derrubada. Isso pode impedir um agente malicioso inserir talvez um ataque por DHCP spoofing ou ARP spoofing, por exemplo, ou qualquer outro tipo de ataque, visto que apenas as máquinas autorizadas poderão trocar poderão trocar informações, poderão trocar pacotes com essas portas. Isso é uma configuração muito utilizada em ambiente de data center. Ou seja, dessa forma eu garanto que pela porta A ou B ou C, apenas os serviços ou servidores X, Y e Z poderão trafegar dados. Isso é o que permite esse último comando, set drop if, invalid or src port, etc. Basicamente é dessa forma que configuramos uma PVLAN baseada em portas em switches MikroTik. Reforçamos que existem outros tipos de configurações, como por exemplo baseado em protocolos, onde eu posso dizer que pela porta Ether 6 poderia passar o protocolo IP ou ARP, pela porta Ether 7 o AppleTalk e por aí vai. E além disso também posso separar por serviços, ou seja, garantir que pela porta Ether 6 apenas o meu DHCP server possa transmitir dados. Isso me garante que se houver algum outro servidor de DHCP em outra porta, essa porta é desabilitada. Enfim, basicamente é assim que nós configuramos esse switch. E eu agradeço muito a sua aula de mobilidade e segurança, foi fantástica. Até a próxima.